Olá pessoal, bom dia. Esporte e saúde. Na região do Cariri, é cada vez maior o número de pessoas que buscam na prática esportiva uma alternativa para melhorar sua saúde e sua qualidade de vida. No programa de hoje nós vamos falar sobre os benefícios e os prejuízos que o esporte pode trazer. É o que você confere a partir de agora no Cariri em Pauta. Imagine perder 60 quilos em apenas 11 meses. O nosso entrevistado de hoje vai contar um pouco dessa história. Como é possível emagrecer com saúde e qualidade de vida através da prática esportiva. O nosso entrevistado de hoje é Bendimar Lima, professor de Educação Física e que vai contar um pouco de sua história pra gente. Além dele, nós contamos com a presença dos estudantes Aline Campos e Cícero Sebastião, do curso de Jornalismo da UFICA, a Universidade Federal do Cariri. Mas antes de nós começarmos as perguntas do primeiro bloco, nós fomos às ruas para conversar com a população sobre a importância da prática esportiva para a qualidade de vida. É o que você confere a partir de agora na reportagem de Evan de Alencar. No Brasil, nunca tem se falado tanto sobre esporte, saúde e qualidade de vida como nos últimos anos. Pesquisas demonstram que o número de pessoas que mantêm atividade física frequente tem aumentado significativamente. A população está mais consciente de que a prática esportiva com regularidade traz benefícios físicos e mentais. Além de tudo isso, o esporte também melhora a autoconfiança e a autoestima. Esse crescimento de consciência sobre a importância da prática de atividade física tem aumentado a procura nas academias e nos locais públicos destinados à prática de esportes. A divulgação na mídia, os jornais, as televisões, falando sobre a importância da atividade física para a qualidade de vida. Então as pessoas estão dando mais importância, estão realmente praticando. A gente aqui na nossa cidade vê que as praças estão muito cheias de pessoas correndo, fazendo atividades ao ar livre, as academias bombando, de pessoas preocupadas com a saúde e com isso valorizando o profissional da educação física. Os aspectos positivos são vários. Melhorias na condição cardiovascular, agilidade e coordenação motora. A grande importância de praticar atividades físicas de formas regulares é a prevenção da saúde, evitar problemas de saúde mais sérios, lesões, coisas que você faz no dia a dia que às vezes acaba sobrecarregando. E quando você não tem uma prática de atividade ali do teu lado te ajudando, você acaba exposto mais a isso. Para isso é importante você ter um acompanhamento de um profissional de forma adequada para isso, para te garantir todo esse retorno. E aí, com isso, naturalmente, você acaba conseguindo níveis de estética favoráveis, como um corpo mais bonito, um nível de percentual de gordura bem menor, evitando problemas mais sérios como hipertensão, outras doenças crônicas, enfim. Bem, gente, como eu falei para vocês no início do programa, o nosso entrevistado de hoje perdeu 60 quilos em apenas 11 meses. Isso mesmo, 60 quilos. Bendimar Lima, professor de Educação Física, vai contar o que ele fez finalmente para conseguir perder tantos quilos em tão pouco tempo. Quem abre as perguntas desse bloco é a estudante Aline Campos, do segundo semestre do curso de Jornalismo da UFICA, a Universidade Federal do Cariri. Aline, é com você. Bom dia a todos. Eu queria que você me falasse um pouco dessa sua história, que é realmente muito impressionante, e que você nos contasse como foi toda essa sua trajetória. Bom dia. Aline, na realidade eu tive esse ganho de peso gigantesco em pouco tempo. Tá? E esse pouco tempo veio acarretar várias mudanças em minha rotina que não era normal. Esse ganho de peso mudou completamente meu estilo de vida. Então, a um longo prazo, eu comecei a traçar metas e comecei a disciplinar essas metas. Que foi o grande problema, foi o grande desafio desse caminho, foi disciplinar essas metas, que é o grande problema do ser humano. Então, eu comecei a traçar horários, comecei a traçar ritmos de treino, comecei a traçar alimentação balanceada. Então, gradativamente, mês após mês, semana a semana, dia a dia, eu fui vencendo a batalha, porque até então a obesidade é uma doença, certo? Então, eu fui vencendo isso degrau a degrau. Então, hoje, 11 meses depois, eu posso estar contando. Ainda resta para a minha meta 20 quilos, a gente está fazendo um trabalho direcionado, um trabalho diário, porque batendo minha meta, que é a meta de 80 quilos, batendo essa meta, agora sim, eu posso manter o meu peso saudavelmente.
Porque antes eu não era saudável, eu era um doente, tá? Então, com essa doença, veio trazer vários problemas, não grave, mas vieram trazer vários problemas para a minha saúde, tá? Então, hoje eu posso dizer que minha vida mudou completamente com essa perca desse peso excessivo. Nós estamos mostrando, gente, algumas imagens, vocês conferem agora no vídeo, algumas imagens do Bendimar antes dessa transformação na sua vida. Né? Bendimar que tem 25 anos e chegou a pesar 180 quilos. Então, hoje ele tem 120 quilos, ele é alto, ele tem 1,93 m de altura, mas ele realmente conseguiu perder bastante peso em muito pouco tempo. Então, é um exemplo para ser seguido em casa de que é possível sim, com a prática da atividade física e com alguns cuidados, é possível você conseguir perder peso de forma saudável, que é o mais importante. Bom dia a todos. E nessa sua mudança, nessa sua batalha para perder peso, qual o esporte, assim, qual a importância do esporte nessa perca de peso? Quando a gente vem tratar sobre esporte ou atividade física, a gente tem que partir de um pensamento que o corpo é uma máquina, certo? E toda máquina ela precisa ser trabalhada. Então, os exercícios diários que você tem, rotina de trabalho, rotina de estudo, você não vem trabalhar de uma forma como é para ser trabalhado esse corpo. Então, é necessário ter uma atividade física. Não importa ela que seja simples ou avançada. Então, o esporte, qual a importância do esporte? Dentro do esporte, eu vou buscar movimentar a máquina, que é o corpo, através de um exercício saudável e prazeroso. Então, eu vou para os esportes coletivos, que hoje são diversos, vou para os individuais. Então, a gente tem aí uma gama de esportes onde você vai encontrar o seu e cada vez mais está sendo descobertos esportes. Por quê? Porque o gosto das pessoas está mudando. Então, o esporte é essencial para a mudança de vida, faz parte de um estilo de uma vida saudável. Então, você tem que começar a migrar esse estilo de vida saudável através dessa prática desse esporte para a sua rotina, certo? Porque esse esporte, sim, vai começar a trazer benefícios para você diariamente. Então, Bendimar, eu queria que você desse dicas ou pudesse dar ideias de como as pessoas podem conseguir um corpo definido ou alguma coisa desse tipo. Primeira coisa, você tem que saber, antes de tudo, por quê e para quê, tá? Por que eu vou fazer essa atividade? Para que eu vou fazer essa atividade? Na sua pergunta, você perguntou, como todos querem, sempre aquele corpo, o que a sociedade pede. Mulheres bem definidas, volumosas, com curvas, e homens bem definidos e volumosos, tá? Então, para você chegar em um corpo desse, não existe segredo. Os métodos há anos existem, certo? As práticas há anos existem. Basta ser colocado em prática. Então, a rotina, a alimentação saudável, a prática da musculação, já que você quer curvas no seu corpo, normalmente são hipertrofias no seu corpo, então você tem que ir para um trabalho de musculação. Você pode abraçar exercícios funcionais sendo desenvolvido dentro da musculação? Pode. Você pode conseguir isso com a ginástica? Pode. Você tem que descobrir, primeira coisa, para que e por que eu vou estar desenvolvendo aquela atividade. E sim aí descobrir o prazer de estar praticando aquilo. Porque quando você não tem prazer, o tempo de durabilidade é muito baixo. Então, você tem que sentir prazer naquela sua atividade física, certo? Como você falou da questão das academias. Você acha que elas, hoje aqui, que há um grande crescimento de academias no Juazeiro, no Cariri como um todo, você acha que elas estão preparadas para suprir essa necessidade das pessoas? Questão de equipamentos, pessoas com preparo para lidar? Eu vou até falar isso profissionalmente, pessoalmente, isso que eu vou falar. Nós temos um grande déficit hoje dentro da área da educação física, que é o Conselho de Educação Física, que é o CREF. Ele não fiscaliza, ele é um órgão fiscalizador, ele não fiscaliza essas academias. Então, nós hoje temos dentro dessas academias, teve um boom, um crescimento gigantesco dessa classe C. Então, apareceu-se academias da noite para o dia. Se uma cidade que no máximo tinham 5 academias, hoje passaram a ter 15, 20 academias de exemplo. Então, teve um crescimento
gigantesco. Então, com esse crescimento gigantesco, nós temos profissionais gabaritados para estar atuando dentro dessa academia, sim. Agora, por um barateamento dessa mão de obra, que no caso é o personal, certo? Alguns acadêmicos ainda que não estão dentro da academia, ou até mesmo alguns profissionais que não têm o preparo, que não têm o conhecimento da academia, no caso da faculdade ou da universidade, estão atuando como personagens. Então, o órgão fiscalizador, que é o CREF, que era para estar atuando nessa fiscalização, não está. Então, acaba desmerecendo os profissionais que terminam uma faculdade, se preparam através do seu conhecimento teórico e prático para desenvolver esse acompanhamento dessas pessoas. Então, muitas vezes acontecem alguns acidentes por não ter essas academias, não receber um atestado médico que comprove que aquela pessoa está apta a praticar aquela atividade física. Não existe uma postura, certo? Tanto higiênica, quanto de equipamentos, tênis e roupas apropriadas para essa prática, certo? Profissionais que tenham cursos e capacitações para estar desenvolvendo essas atividades dentro dessa academia, certo? Profissionais com preparo para estar lidando com pessoais de terceira idade, em zonas de risco, diabéticos, hipertensos, tá? Então tem que ter esse crescimento gigantesco. Veio trazer alguns pontos negativos, veio trazer positivos, veio. As pessoas começaram hoje, com essa modernidade, a praticar, querer a necessidade de praticar mais atividade física, certo? Então, veio trazer pontos negativos, veio o barateamento dessa mão de obra, desses profissionais, tá? E também algumas atividades, algumas pessoas fazem pelo olho. Olha pessoas fazendo e repete, que na realidade isso é altamente errado. Você tem que buscar o objetivo, o porquê, para que você precisa fazer isso, tá? Bem, Bendimar, você nos falou que de toda essa questão da rotina. Quais são as outras atividades complementares às atividades físicas que a gente pode fazer para manter um corpo saudável? Primeira coisa, esse ditado popular, você é o que você come, é altamente correto. Nosso corpo, a alimentação do nosso corpo é para ser balanceada. Então, quando você não tem uma alimentação balanceada, você começa a ter déficit. Então, esses déficits aparecem no seu dia a dia. Só que a gente, por ser um ser humano, às vezes, indisciplinado, a gente começa a encontrar essas necessidades em outros alimentos. Então, nossa base alimentar tem que ser carboidrato, tem que ser proteína e vitaminas. Se a gente não tiver essa base, vai ser muito difícil e vai ser muito prejudicial. Então, a gente tem que ter um acompanhamento nutricional para saber qual é a real necessidade que nosso corpo precisa e aí sim a gente adquirir através desses alimentos a real necessidade que a gente precisa no dia a dia de nossas rotinas à base dessas alimentações. Além disso, Bendimar, é importante também que tenha uma boa noite de sono. Com certeza. Né? Isso é essencial, tá? Isso é essencial para qualquer treinamento, não importa ele, e até mesmo para a sua vida. Nós temos que ter não só uma boa noite de sono, mas o sono reparador, o sono REM, que é o quinto estágio do sono, o sono paradoxal. É nesse estágio que são liberados vários hormônios do nosso organismo. Então a gente tem que dormir e descansar, tá? E o organismo tem que estar preparado para o outro dia. Insônia é doença. Não dormir é doença. Existem vários distúrbios. E esses distúrbios não vão aparecer de uma noite de sono. Vão aparecer aos longos tempos, tá? Aí começa a aparecer essas falhas, esses defeitos, dessas noites perdidas. Então, o sono, ele é mais uma ferramenta, tá? A medicina é bem clara. Uma boa noite de sono, tá? Uma boa atividade física correta, uma alimentação equilibrada. É o ciclo da longevidade. Voltando a essa questão da alimentação, os suplementos alimentares, eles trazem algo mal ou não, só benefícios? Normalmente, os suplementos alimentares são substâncias criadas em laboratórios, tá? Com a quantidade que o organismo possa absorver. Então, o suplemento é recomendável? Com certeza. Mas aí você tem que ter, certo? Eu não sou nutricionista, você tem que ter um acompanhamento de um profissional que recomenda isso a você.
Não, colega, o QI, quem indica? Não. Você tem que ter um profissional gabaritado para poder descobrir qual déficit que você tem e começar a compensar esse déficit através dessa suplementação. É essa suplementação que vai estimular estimular mecanismos no seu organismo, tá, que está em déficit. Então, o que é que eu indico? Sempre procure um profissional, que ele sim é uma pessoa preparada para indicar qual suplemento você está precisando. Evite ir no amigo, o QI, quem indica. Evite isso, porque organismo reage de organismo para organismo. Às vezes o que é bom para você não é bom para mim. Então tem que ter essa descoberta através desse profissional. Este foi o primeiro bloco do Cariri em Pauta. Neste programa estamos falando sobre a importância do esporte para a qualidade de vida. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Não saia daí.